Filipa e Danilo não resistem à atração que sentem e acabam se entregando a uma noite de pura paixão. Mas o que deveria ser segredo vira munição nas mãos de quem menos esperam. E Jacques descobre tudo de uma forma chocante. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, Filipa, sufocada pela frieza de seu casamento com Abel, encontra em Danilo um refúgio inesperado. Depois de uma conversa sincera sobre a vida vazia que leva, ela aceita sair com o motorista. E entre danças, risadas e olhares que dizem mais que palavras, os dois se beijam e passam a noite juntos. Pela manhã, Filipa desperta diferente, culpada sim, mas mais viva do que nunca. Eles juram manter tudo em segredo, sem imaginar que alguém os observa. Jacques, desconfiado, segue Filipa e acaba flagrando o casal em um momento íntimo. Furioso e ferido no orgulho, ele promete virar o jogo e acabar com o romance proibido. O que começou como uma fuga emocional pode se transformar em uma bomba prestes a explodir. Tudo deverá acontecer logo após Filipa entrar no carro de Danilo, como de costume, vinda de mais um dia longo na Boaz. Usa uma blusa de seda e um blazer claro, mas o corpo parece pesar mais do que a roupa. Ela solta um suspiro fundo assim que se acomoda no banco do passageiro. Danilo observa pelo retrovisor. Não diz nada no começo. Dá a partida no carro e começa a dirigir pelas ruas da Zona Sul, respeitando o silêncio dela. Depois de alguns minutos de estrada, Filipa olha pela janela e murmura: sabe o que é pior do que se sentir mal? É fingir que tá tudo bem o tempo inteiro. Danilo a encara rapidamente e volta os olhos para a rua. Ele comenta com delicadeza: você quer falar sobre isso? Filipa mexe nos anéis do próprio dedo, inquieta. Depois se encosta no banco e fala, com um tom que mistura frustração e cansaço: eu tô exausta, em todos os sentidos. Me esforço no trabalho e me tratam como um peso. Em casa parece que eu sou um móvel de luxo, bonito, mas sem função. Às vezes eu olho no espelho e não me reconheço. Não sei mais quem eu sou. Danilo ouve em silêncio. Mantém uma mão firme no volante e a expressão concentrada. Ele fala, com um toque de dor no olhar: é estranho escutar isso vindo de você, porque para mim, você é a mulher mais viva que eu já conheci. Filipa ri de leve, mas com os olhos marejados. Ela diz, baixinho: tem dia que eu me sinto figurante da minha própria vida. Tipo, tô ali, mas ninguém repara. O carro para num semáforo. Danilo vira o rosto, encara ela por alguns segundos e pergunta, com sinceridade: o que você queria agora? Ela hesita, olha para frente, tenta encontrar uma resposta, mas apenas sussurra: sumir só por uma noite, me desligar de tudo. Danilo respira fundo, então com a voz mais firme diz: então vamos. Filipa o encara sem entender. Ela questiona: como assim? Danilo sorri de leve e explica: tem uma casa de shows na Lapa, música boa, ambiente tranquilo, só gente querendo esquecer da vida um pouco. Eu ia lá direto, me faz bem, vai te fazer também. Filipa mexe a cabeça devagar, dividida entre o impulso e a culpa. Ela responde incerta: eu não sei, tá tarde. E o Abel? Danilo a interrompe com suavidade: não é sobre o Abel, é sobre você. Só uma noite para você se lembrar de quem é. Ela morde o lábio, encara o painel do carro e fica em silêncio por alguns segundos. Depois sorri, pela primeira vez naquela noite, e diz: vamos. Danilo liga a seta e faz o retorno. No rádio, toca uma música leve, como se o universo tivesse aprovado a decisão. E enquanto o carro se afasta do bairro Nobre em direção à Lapa, Filipa se permite algo raro: a sensação de que está no controle da própria história, mesmo que só por uma noite. As ruas da Lapa pulsam,
Músicas diferentes se misturam em cada esquina. Os bares lotados respiram vida. E o calor da cidade parece mais leve do que o que Filipa carrega nos ombros. Ela caminha ao lado de Danilo, de mãos soltas, mas com o coração acelerado. Entram em um bar discreto, onde uma cantora interpreta clássicos da MPB sob uma luz âmbar que suaviza tudo, até o peso da consciência. Eles se sentam perto do palco, em uma mesa de madeira gasta, mas acolhedora. Pedem 2 drinks e trocam olhares entre as letras das músicas. Filipa ri quando Danilo conta um caso da juventude, e Danilo se encanta ao ver aquele riso tão diferente do sorriso social que ela mostra em jantares formais. Ali, ela é outra, ou talvez ela seja ela mesma. Depois de algumas músicas, Danilo estende a mão. Ele convida com o olhar. Vem dançar comigo? Filipa hesita por um segundo, depois se levanta. A banda inicia uma bossa lenta. Eles se aproximam devagar. Danilo segura sua cintura com leveza. Os corpos se entendem com um simples toque. Os dois se movem suavemente, sem pressa, no compasso da música e da tensão contida. No meio da dança, ele segura a mão dela com mais firmeza. Filipa respira fundo. O coração dispara. Ela recua ligeiramente, quebra o clima por um instante e sussurra, com os olhos baixos: Danilo, eu sou casada. Danilo para por um instante, segura o olhar dela com doçura. Depois fala com firmeza, mas sem agressividade. Você pode ser casada no papel, mas vive como alguém que não é vista, que não é tocada, que não é amada. E isso não é vida, Filipa. Ela fecha os olhos por um segundo, como se aquelas palavras a desmontassem. Quando abre novamente, Danilo está ali, firme, calmo, inteiro. E é ela quem toma essa iniciativa. Se inclina devagar e encosta os lábios nos dele. O beijo acontece sob as luzes quentes do palco, entre aplausos para a cantora e sorrisos cúmplices em mesas vizinhas. Para Filipa, o mundo parece silenciar. Não trocam palavras depois disso, só olhares. E quando Danilo segura sua mão com mais firmeza e a guia até o carro, ela segue, em silêncio, mas com o coração gritando. O quarto do motel é simples, mas aconchegante. Uma cortina vermelha cobre parte da janela e um abajur amarelado deixa o ambiente aquecido. Lá dentro, os dois se entregam com urgência e delicadeza. Não há pressa, mas há fome. Não há planos, mas há intensidade. Horas depois, ainda deitada nos lençóis bagunçados, Filipa abre os olhos devagar. O cabelo solto cobre parte do rosto. Ela se vira, vê Danilo ao seu lado, ainda adormecido, e sorri com uma mistura de leveza e culpa. Ela sussurra quase para si mesma: isso foi maravilhoso, mas não deveria ter acontecido. Danilo acorda aos poucos, abre os olhos e a encara. Ele diz com suavidade: eu não quero te trazer problemas. Filipa sorri de canto e responde: você não trouxe problemas. Você me devolveu a vida. E eu precisava disso. Ela então se senta, cobre o corpo com o lençol e completa: mas ninguém pode saber, nunca. Danilo assente com um meio sorriso. Ele afirma: esse vai ser o nosso segredo. Filipa o encara uma última vez antes de começar a se vestir. E nesse olhar silencioso, há um pacto. Algo nasceu ali, escondido, proibido, mas impossível de apagar. E no dia seguinte, Filipa entra em casa de mansinho, tirando os sapatos logo na entrada e carregando os saltos nas mãos. O cabelo solto ainda carrega o perfume da noite anterior e o sorriso no rosto dela é quase impossível de esconder. Ao passar pelo corredor, encontra Abel na cozinha, terminando de tomar café. Ele a observa de canto, estranhando a leveza no rosto dela. Levanta a sobrancelha e comenta: acordou de bom humor hoje? Onde você estava? Filipa ajeita os fios atrás da orelha
e responde com naturalidade ensaiada: dormi na casa da Márcia, lembra dela? Amiga minha da faculdade. A gente se reencontrou ontem num evento. Acabei ficando por lá. Abel assente, meio desconfiado, mas não insiste. Ela sorri, dá um beijo rápido no rosto dele e sobe para o quarto. Fecha a porta, encosta as costas nela e suspira fundo. A culpa bate, mas a euforia é maior. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente que está no comando da própria vida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Danilo se reúne com 3 amigos num boteco de calçada. A mesa tem garrafas de cerveja, pastéis e risadas. Mas ele está diferente, mais leve, mais risonho, olhando o celular com frequência, como quem espera uma mensagem especial. Marlon cutuca com o cotovelo e comenta: "Ih, olha o sorriso bobo. Tá na cara que alguém aprontou." Danilo ri, sem negar. Ele responde: "Às vezes a vida dá um presente que você não esperava. E a gente tem que saber aproveitar." Marlon dá risada e eles brindam, sem fazer ideia do que se passa de verdade. Ao longo dos dias seguintes, o segredo entre Filipa e Danilo vira rotina. Ela inventa reuniões que não existem, compromissos com fornecedores, eventos que ninguém confirma, tudo para sair mais cedo da Boaz. Em algumas tardes, Danilo estaciona 2 ruas abaixo e espera. Filipa entra no carro com óculos escuros, cabelos soltos e um sorriso cúmplice. Eles vão a motéis, cafés discretos ou apenas dirigem pela cidade em silêncio, ouvindo música, de mãos dadas. Não precisam falar muito, o olhar diz tudo. Numa dessas escapadas, Filipa encosta na cabeça no ombro dele e sussurra: "Eu sei que isso é loucura, mas é como se eu tivesse acordado de um sono profundo." Danilo acaricia os dedos dela e responde: "Então que bom que você acordou, porque eu já não quero dormir longe de você." A relação cresce em intensidade, apesar dos riscos. Filipa sabe que está pisando em um terreno perigoso, mas não consegue parar. Danilo, cada vez mais envolvido, sente que está vivendo algo único. Em casa, Filipa tenta manter a rotina com Abel, mas tudo nela mudou. O modo como se veste, a maneira como arruma o cabelo, até a forma como anda pela casa. Há mais leveza, mais brilho nos olhos. Abel nota essa mudança, mas não sabe o que pensar. Já Danilo, entre um cliente e outro, sorri sozinho quando lembra de algo que ela disse, ou quando recebe uma mensagem com um emoji discreto. Eles vivem num tempo paralelo escondido, intenso, quase irreal. Mas como toda história que cresce rápido demais, alguém vai acabar percebendo. Nos corredores da Boaz, Jacques anda observador. De longe, seus olhos seguem cada passo de Filipa. O salto apressado, o celular sempre por perto, os sorrisos discretos, tudo nela está diferente. A mulher que antes o enfrentava com comentários ácidos, agora mal olha em sua direção. Ele tenta se aproximar durante uma reunião. Faz um elogio disfarçado ao novo look dela, mas recebe um aceno seco, quase automático. Nenhuma resposta com charme, nenhuma provocação. Filipa está em outro lugar e ele sente isso. No dia seguinte, disfarçado sob um boné escuro e óculos escuros, Jacques espera dentro do carro do outro lado da rua, logo após o fim do expediente na Boaz. Vê quando Filipa sai com passos firmes e determinados, olhando discretamente para os lados antes de dobrar a esquina. Jacques liga o motor, dirige devagar e estaciona 2 quadras à frente, de onde consegue ver sem ser visto. Filipa entra no carro de Danilo, que a espera com o braço esticado para destravar a porta. Assim que ela entra, os dois trocam um olhar rápido e um beijo curto, quase automático, como um casal que já vive certa intimidade. Jacques fecha os olhos por um instante e sussurra, incrédulo: "Isso não pode ser verdade."
mas a cena está bem diante dele. Sem imaginar que estão sendo vigiados, Filipa e Danilo seguem pela avenida. Jacques os acompanha a uma distância segura. O carro do motorista para em um bar discreto, no centro da cidade, com fachada simples e ambiente escuro. Jacques estaciona alguns metros à frente, sem tirar os olhos do casal. Filipa e Danilo descem sorrindo. Ele abre a porta para ela. Os dois entram no bar de mãos dadas, não se escondem, riem, trocam olhares e cumplicidade, como dois adolescentes apaixonados. Jacques aperta o volante com força, os músculos dos braços retesados. O sangue ferve, ele sussurra com raiva, olhando fixo para a porta do bar. Era só o que me faltava. Esse pé de chinelo achando que pode competir comigo. A respiração fica mais pesada. Jacques bufa de raiva, bate com força no painel do carro e fecha os punhos novamente. O orgulho ferido grita mais alto do que qualquer razão. Ele encara o próprio reflexo no retrovisor, com os olhos injetados. Ele afirma, com voz baixa e carregada: "Isso não vai ficar assim." Enquanto do lado de dentro do bar Filipa vive seu momento de liberdade, do lado de fora, uma tempestade começa a se formar. Jacques não admite ser passado para trás, muito menos por alguém que ele sempre considerou inferior. Ele dá partida no carro, mas não vai embora. Fica ali, observando de longe, com os olhos frios e um plano começando a se desenhar. Na cabeça de Jacques, o que era apenas desconfiança se transforma em obsessão. E obsessões, no mundo de Jacques, nunca terminam bem. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.